Agora vamos continuar, porque o nosso Vida Melhor tem assuntos super importantes. E um assunto que me chamou a atenção, aliás, isso já tem me perturbado há tempos, é a história do fanatismo por ídolos. Depois que eu vi o vídeo da menininha doida, aquele tamaninho de criança, pelo Justin Bieber, não sei se você viu isso na internet, mas vou mostrar pra vocês agora. Solta aí um pedacinho desse vídeo pro pessoal ver em casa. Olha que coisa louca que é isso. Pode soltar o vídeo. Cody's very sad today. Cody, why are you so sad, honey? Olha lá, tá triste porque ela tá Because esperando why? o Justin Bieber, ouve. I Ela can't quer hear ver you. o Justin Bieber. I love Justin Bieber. Olha You're o crying because tamaninho, you ela love Justin chorando porque ela Bieber? ama o Justin Bieber. My room. You ran in your room and cried because you love him? Yeah. Gente, that make é you incrível. Yeah. E a criança Why é does it- sucesso, todo mundo vê esse vídeo, porque ela tá lá chorando, porque tudo que ela mais quer na vida é ver o Justin Bieber, receber uma visita do Justin Bieber, ganhar um beijo Why do do you Justin love Bieber. Justin Bieber? E aí, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei imaginando o que leva uma criancinha já a sentir essa loucura, essa paixão. Ela tem 3 aninhos, gente. You love Justin Bieber. E aí, bom, eu fui procurar alguém que fosse estudioso no assunto para a gente entender como é que a gente lida com isso e que justificativa a gente teria para um fanatismo como esse. Bom, eu vou cortar o vídeo aí, depois a gente volta dessa parte que parou, não precisa nem voltar lá pro ponto, porque ela vai receber o Justin Bieber, é uma coisa incrível, tá? Vamos falar sobre fanatismo por ídolos, já, já. Gente, fanatismo por ídolos. Olha, eu trouxe aqui um mestre em Psicologia da Saúde, formado pela Unesp, ele é psicólogo, ministra cursos e palestras por todo o país. Ele entende e vai explicar como é que é isso, porque o brasileiro foi considerado o povo mais fanático do mundo. Fiquei chocada com essa afirmação. Tudo bom? Tudo bem? Como vai? Uma honra recebê-lo, muito obrigada. E olha, o Paulo Madjaroff, é assim que fala? Madjaroff, isso mesmo. É psicólogo que entende do assunto. Paulo, a gente mostrou um trechinho daquele vídeo daquela criança de 3 anos, louca pelo Justin Bieber, mas é uma americana e o que me preocupa também é o fato do brasileiro ser considerado o povo mais fanático do mundo. O que é isso, hein? E é verdade, né? A gente vê, inclusive, Cláudia, o futebol é um exemplo disso, né? O futebol no Brasil que mobiliza tanto, além dos artistas, a gente vê agora esse fenômeno, Ronaldinho, você viu? O jogo não aconteceu, era para recepcionar num estádio cheio, então uma coisa que acontece muito. As pessoas precisam, buscam esse ícone, essa referência como orientação. Nesse sentido, é bom você ter uma referência que te norteie, que te eleva a tua autoestima. O perigo está quando isso passa a controlar você. É sempre assim, né? Eu controlo a coisa me controla. A coisa te controlou, eu acho que é hora de parar, fazer olhar com cautela, com cuidado, e de certa forma é isso que nós vemos nesses movimentos, algumas pessoas inclusive que marcam seus corpos, né? Não, a gente tem umas imagens de pessoas que tatuaram ídolos no corpo. É incrível, olha lá. A gente está vendo, é realmente de ficar assim, como assim, né? Por que alguém faz isso? Pois é, né? E marca o seu ídolo. E depois, certamente, havendo uma revisão futura, quando isso é motivado por emoção, não é? Então, a pessoa vivendo a emoção intensa, é o que nós chamamos de pensamento mágico. Então, no pensamento mágico, o pensamento realista e o pensamento mágico, o pensamento derreísta. E esse pensamento mágico é que motiva isso, é aquilo que acontece no plano da ideia, não no plano do real. E no plano da ideia, eu tento tornar isso mais próximo da verdade. E, assim, onde isso é normal, o que nós chamamos de normalidade? Eu pensar no pensamento mágico, imaginar que eu posso ganhar na loteria e criar toda uma fantasia, é uma coisa que as pessoas vivem, né? Quando eu não jogo na loteria, isso não acontece, aí nós temos que pensar que é muito perigoso você transit do plano real para o plano mágico, para esse plano derreísta, onde as pessoas perdem a noção da realidade. Então, essa é uma possibilidade neste movimento de idolatria.
E nesse caso, as pessoas, a tendência é endeusar o outro, é ver o outro como alguém perfeito e completamente diferente dela mesma, é isso? A gente quer se parecer. Quando a criança pequena, ela não imita o pai, a mãe, a menina não põe o sapato da mãe, quer se parecer com a mãe, o menino quer se parecer com o pai. O que você vai ser quando crescer? Ele fala comumente o que o pai faz, não é? A gente já busca essa referência, modelo para a gente se parecer. Sai desse ambiente familiar e nós buscamos, então, naquilo que nós admiramos, naquilo que mobiliza em nós emoção. No caso da menina, como foi mostrado no vídeo, o Justin Bieber é a representação para ela de ideal naquele momento e alguma coisa que ela quer se parecer, que ela quer estar próximo. Você sabe que eu ouvi uma história, Cláudia, de uma menina que ela levou isso a tal ponto que ela fazia na escola, ela chegava a pegar o telefone e, olha, estou falando agora, ela estava falando com o artista dela, e as pessoas ficavam, nossa, né? As outras meninas acreditavam que ela estava realmente conversando. Então, ela criava uma fantasia, que é aquele risco que eu te falei, né? Ela vivia aquilo, a experiência saía da realidade para viver o imaginário, inclusive dentro do seu grupo social, dentro das pessoas. Tem alguma idade que isso aflora ou que acontece com maior incidência? Pois é, como eu disse, desde da infância, nós buscamos essa referência. A referência do ideal ela está sempre no plano de uma realização possível. É possível. Então, assim, o jogador de futebol que é bem sucedido, olha só, o Ronaldo, vamos falar do Ronaldo, que é um ícone, né, no Brasil, então, fenômeno. Então, 20 anos se torna um milionário, uma pessoa que sai de um ambiente muito simples e se projeta. Não é bacana isso? Você fala assim, puxa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero me parecer com essa pessoa, mas se eu não posso me parecer porque eu não tenho o talento que essa pessoa tem, estar próximo dela, de certa forma, é um modo de emprestar um pouco esse sucesso. Então, é uma forma de valorizar. Pode acontecer desde o garotinho, que é o torcedor, e o pai, que inclusive motiva e incentiva. Esse vídeo foi gravado pela mãe, não é? A mãe incentiva e a mãe, de certa forma, se compraz com essa reação que a menina tem, de idolatria, né? Ou de fanatismo. Entendi. Não, eu estou aqui pensando que tem um grupo muito forte, principalmente em São Paulo, de adolescentes que tem esse fanatismo muito forte, muito, né? E não é nem só para um jogador de futebol, por músicos, por música, por estilo, né? Por estilo, veste a mesma roupa, que, né? Exemplos desse tipo. Então, eu quero fazer o mesmo penteado, eu quero colocar o mesmo estilo de vestimenta. Agora, como é que os pais podem conduzir isso para que não vire algo nocivo? Porque muita gente deixa de viver a sua própria vida para viver em função do ídolo. Olha, essa orientação é muito importante, viu, Cláudia? Essa orientação, essa participação dos pais. Qual é o limite, qual é o ponto correto, ideal, qual é o ponto de transição? Então, ter um ídolo, ter alguém a quem a gente admira, né? Isso sempre existiu, se nós voltarmos no tempo. Talvez os guerreiros de antigamente eram referências para um grupo social. Então, isso em si não é negativo. Isso em si não é negativo. O problema é se isso passa a ser uma obsessão. Aí sim nós vamos classificar assim, o que é patologia nesse sentido, né? O que é doença? Como eu disse anteriormente, a coisa passa a controlar o indivíduo e ele perde a referência de realidade. Então, os pais têm que ficar atentos a isso, se a pessoa abre mão da sua experiência pessoal para estar vivendo uma experiência que não é a dela, não é? Comumente, por trás disso, Cláudia, tem problema de autoestima, né? Então, você vai ver que é a pessoa que tem uma dificuldade de se afirmar, ela busca, através da sua idolatria, uma forma de afirmação, porque ela tem uma dificuldade, por vezes não acredita em si mesma. Aí sim é um motivo também de preocupação, isso aí é muito preocupante. Agora, esse problema pode acontecer com uma pessoa adulta? Pode acontecer, sim. Olha, tem pessoas que tornam, inclusive, disso, né, fazem disso um motivo de trabalho. Por exemplo, montando um fã-clube. Tive a oportunidade de ler uma matéria que falava de uma pessoa, né, de um fã-clube, de um artista conhecido, e essa pessoa já na faixa de 50 anos, mas com uma coleção, então, com colecionismo, né, porque as pessoas praticam isso, estimulando e agregando pessoas em razão daquela idolatria. Então, você vê, certamente continua. Né? E muitas vezes a pessoa se perde
em busca de ser alguém ou de viver aquele ídolo, né? Eu tava pensando naquelas pessoas que se vestem como adultos, tem os que são os Elvis, né? Que usam o penteado, que usam a roupa, né? Mulheres que também pegam uma artista como ícone, são adultas e vivem aquela realidade, né? Verdade. E elas jogam a vida fora, porque elas vivem, eu acho que na fantasia de ser alguém que elas não são, não é verdade? Ser a fantasia, você quer ver, isso acontece no ambiente familiar. Quantas mães, e a gente conhece histórias assim, né? Quantas mães não vivem a vida da filha, ou quantos pais não se projetam, né? Através dos seus filhos, abrindo mão. Aí né? você tocou num ponto tão importante, é fanatismo também isso, né? Fanatismo. Muitas mães são fanáticas pelos Sim. seus próprios filhos, Sim. né? Vivem, respiram a vida dos filhos, dos netos, não é isso? Não, e entra em sofrimento se E em sofrem algum momento há muito. uma cisão, que esse filho se projeta para a vida pessoal, né? Quando consegue fazer isso, porque às vezes essa relação ela é tão ali arraigada, né? Tão atrelada, que a dificuldade desse filho sair para a sua vida própria. Mas quando isso acontece, essa mãe entra num sofrimento, entra em estado Não, doído para depressivo. todo mundo, doído para a mãe, doído para o filho. Como é bom a gente lembrar que a vida é de cada um e é para cada um viver a sua própria vida, né? É claro que a gente vai andar lado a lado, que a gente vai ser amigo, que a gente vai ajudar a carregar fardos uns dos outros, mas cada um tem sua vida e a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar praticando fanatismo sem nem perceber. Às vezes é um fanatismo familiar, não é verdade? Fanatismo familiar. E pode acontecer. Conversei com o Paulo Madjaroff, psicólogo, e você pode ter mais informações no site www.universopsicologia.com e o telefone é o 3423-1340. Paulo, muitíssimo obrigada. Obrigado. Foi bom o nosso papo. Vamos continuar, vamos bater mais papo, pode voltar outras vezes, Olha, muito viu? obrigado, viu? Tá bom? Obrigado pelo convite. Gente, tem que ficar muito atento, viu? A vida é facinha, facinha. Mas se a gente não estiver atento, a gente também pode se perder facinho, facinho. Então, é bom você ficar com muita atenção e observar e cuidar da sua vida todos os dias, viu?